Um, dois, três, graça e paz. Tem aqui essa que tá vencida, essa Bíblia aí. Bem-vindo aos Passos de Fé. E como é de praxe nos Passos de Fé, sempre nós damos oportunidade para aquelas pessoas. Hoje é a sétima. É isso, Débora? Sétima. É a sétima quinta-feira desde que nós iniciamos os Passos de Fé. Então, sempre damos a oportunidade para que aqueles irmãos que receberam a bênção e que o Espírito Santo mandou que você viesse dar o testemunho, nós damos a oportunidade agora, né? Se o Espírito Santo falou com você para você dar o testemunho da sua bênção que você recebeu, então você pode vir agora, ter a oportunidade para testemunhar da bênção que recebeu, né? Faz parte dos Passos de Fé que a pessoa não esconda a bênção, mas para a glória de Deus ela deve publicar, né? Se porém não tem nenhuma pessoa que o Espírito Santo mandou, tem. Amém. Então vamos ouvir irmã Zilda. Paz, igreja. Eu quero dar o meu testemunho que eu comecei desde o primeiro passo de fé. Eu tenho passado tenho andado me descontrolando no meu cartão, de vez em quando, meu cartão de crédito, né? Porque, como a Débora sempre fala, de vez em quando fala, e o pastor também falou hoje, eu acho que quase todo mundo está passando por problemas, por crise, né? Por problema financeiro. Então, eu uso muito meu cartão de crédito, né? E pretendo em breve usar só no débito, né? Mas por enquanto ainda estou usando muito. E eu tenho, de vez em quando, descontrolo meu cartão, né? E eu comecei um passo de fé pela minha vida, principalmente pela minha vida financeira, por causa desses problemas. E aí no outro mês eu andei bem descontrolada, eu não consegui devolver meu dízimo. Aí em seguida a pastora pregou aqui e disse que o mês que você está com mais dificuldade é o mês que tem que devolver o dízimo. Eu disse, oh meu Deus, e aquilo ali foi para mim, isso aqui é para mim. Foi no outro mês, né? E agora o mês passado, o meu cartão ultrapassou do meu salário. Eu disse, mas mesmo assim, como eu tenho um aplicativo, antes do pagamento eu já vi que eu não ia conseguir pagar o cartão, né? E eu disse, mas mesmo assim eu vou devolver o meu dízimo, porque mesmo que eu não devolva, eu não vou conseguir cobrir. E assim eu fiz, chegou o pagamento, eu disse, aí eu retirei meu dízimo, né? E aí o Gleidson veio lá em casa e eu conversei com ele, dizendo que eu estava com esse problema, se ele podia me emprestar um dinheiro para mim completar a fatura do meu cartão. Ele disse, mãe, no momento eu não estou podendo, mas o pai mandou eu vender uns bichos para ele pagar uma conta, e se a senhora falar com ele, eu acho que ele vai conseguir esse dinheiro para a senhora. E aí assim eu fiz, né? Pela fé eu falei com ele. E ele disse, eu vou ver o que eu faço. Mas mesmo assim chegou o pagamento, aí eu paguei o meu cartão, que dava de eu paguei e fiquei confiando em Deus, né? Aí eu descansei mesmo, porque teve umas noites que eu não estava dormindo direito, porque quando a gente tem um compromisso, que a gente chega o dia, a gente quer cumprir, né? Pagar. E aí eu descansei no Senhor, parei de perder sono, e ele disse, não, Zilda, eu vou ver o que eu faço. E aí ele veio, passou o pagamento, ele veio aí, que ele fica mais na colônia. E já no dia dele ir embora, mas eu não falei mais, né? Senhor, eu entreguei nas tuas mãos e o Senhor vai resolver para mim. Se eu não conseguir pagar esse mês, no outro mês eu sei que eu vou conseguir. E assim fiquei, né? E quando ele já ia voltar para a colônia, ele passou lá em casa com os meninos que vinham pegar umas coisas para levar para a colônia. E ele disse, Zilda, eu não consegui ainda o dinheiro que você me pediu, mas eu vou arrumar essa semana. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ele conseguiu, era uma quantia alta até, e ele me deu o dinheiro além mais do que faltava para a minha fatura. E eu só tenho a agradecer a Deus e pedir a Deus pela vida dele também, que o Senhor venha abençoar ele financeiramente em todas as áreas da vida dele. Então é isso, gente, a gente tem que realmente confiar
E se você deixar de devolver o dízimo, não vai adiantar mesmo, porque parece que as coisas pioram. E eu confesso a Deus que eu passei o mês atrasado sem pagar, sem devolver o meu dízimo. Mas esse mês Deus providenciou, né? E eu consegui pagar o resto da minha fatura, para a honra e glória do Senhor. Graça e paz, irmãos. Vocês são sabedores que em junho desse ano, o governo deixou de pagar a empresa pela qual eu trabalhava há 12 anos, e mesmo assim a empresa segurou a gente por 10 meses. Chegou a uma situação insustentável que ela disse que não tinha condições de arcar com 180 funcionários. Fizemos manifestações públicas, o governador várias vezes fez reunião com a gente, disse que ia pagar a empresa. Quando chegávamos na empresa, a empresa dizia, não pagou. A empresa pagou para a gente 2 meses de aviso, tentando segurar, mas chegou a uma posição que ficou insustentável, teve que ser demitidos. Quando eu fui demitido, aí eu vim para o passo de fé, eu pedi a Deus, que se for a tua vontade, que o governador pague a empresa, a gente restabelece nossos empregos. E pedi também que ele me capacitasse para que eu passasse um concurso público. Aí ele falou para mim no meu coração, te esforça, eu só posso dizer te esforçar, onde tu não chegar, eu chego. Passado o segundo passo de fé, uma nova empresa ganhou licitação, e eu fui contratado, e voltei para o mesmo local, só troquei de empresa. E foi no terceiro passo de fé mesmo, eu fui abençoado, e continuo me esforçando. Eu entrei no pré-concurso, estava estudando à noite, aí chegou um ponto que não deu para me estudar à noite, devido a eu estar começando a trabalhar. E se fosse para me passar por dia, ia aumentar acho que 60, 70 reais na mensalidade, porque o dia é mais caro. Aí eu falei com o dono lá do curso, ele falou, não, eu vou fazer um negócio bom para ti, tu vai para a tarde, eu vou te cobrar a mesma mensalidade da noite. E eu estou nessa esperança, o primeiro passo, Deus já abriu para mim, né? Já consegui meu emprego de volta. Esses dias que eu tive ausente aí, é porque eu estava estudando. Aí quando eu comecei a trabalhar, a quinta passada eu estava de serviço, e hoje eu estou de folga e estou dando meu testemunho. O próximo caminho, a próxima bênção vai passar no concurso público. Amém. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 35. Diz assim: depois desceu e andou naquela casa, de uma parte para a outra, e tornou a subir, e novamente se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. O tema da minha mensagem é os 7 espirros do morto. Para dar ênfase ao número 7, né? Porque 7 espirros que esse rapaz espirrou 7 vezes e abriu os olhos, né? Ele estava morto. Espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamar a nossa atenção para o número 7, porque hoje é a 7ª quinta-feira. Os passos de fé são baseados nesse princípio, porque alguém pode pensar assim: mas esses passos de fé é apenas uma invenção humana. Mas não é por acaso que são 7 quintas-feiras, a ênfase do número 7, né? O número 7 tem uma ênfase muito grande na Bíblia. Por exemplo, em Apocalipse são 7 selos, depois 7 trombetas, depois 7 taças. Jesus expulsou os 7 demônios de Maria Madalena. E Jesus falou em Mateus capítulo 12 que, havendo o espírito maligno saído do homem,
anda por lugares ermos procurando repouso e não encontra. Então ele diz assim: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha a casa desocupada, varrida e adornada. E então ele vem e traz mais 7 espíritos piores do que ele e habitam ali. O último estado desse homem fica pior do que no começo. Eu tenho pensado assim: por que esse rapaz espirrou 7 vezes e abriu os olhos? Tem alguma coisa envolvida com o espírito isso aí, porque o espirro envolve o ar, né? O ar que nós respiramos. E eu digo sempre para os irmãos aqui que a palavra, tanto no grego quanto no hebraico, vento e espírito é a mesma palavra, ruar, espírito ou vento, né? Pneuma, espírito ou vento. Então, a nossa vida, às vezes eu penso que o nosso espírito é o vento, né? O nosso espírito é formado por vento, porque quando nós paramos de respirar, nós morremos, porque damos o último suspiro, parece que o vento sai, né? E esse caso aqui, a Bíblia usa essa linguagem, é o único lugar que a Bíblia usa essa linguagem, de que esse jovem que estava morto, ele deu 7 espirros e abriu os olhos. Aí eu fico pensando assim: esses 7 espirros que ele deu, ou foram 7 espíritos que saíram do corpo dele, ou 7 espíritos que voltaram? Eu acho que foram 7 espíritos de morte que saíram do corpo dele, porque ao espirrar me dá a impressão que sai espírito, né, das nossas narinas. Envolve a parte física, que são os pulmões, as nossas veias aéreas, né? As nossas vias aéreas respiratórias. Tem uma parte física, mas ali eu creio que o ar, ele percorre todo esse compartimento do nosso corpo, e nesse caso há o espírito. Mas eu quero enfatizar essa importância do número 7, né? Conectar esses 7 espirros desse jovem morto, né? Do defunto, do morto, com os 7 passos de fé, as 7 quintas-feiras que nós viemos aqui, né, numa demonstração de fé, que é algo envolvido aí. Mas, agora, ampliando mais a nossa visão sobre esse texto, tudo começou aqui no texto com uma mulher chamada Sunamita, né? Havia uma mulher aqui chamada a Sunamita. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Aliás, é o único lugar da Bíblia onde fala de uma mulher rica. Essa mulher era rica. Aí o que acontece? Ela tratou bem o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, então, numa demonstração assim de gratidão, quis dar alguma coisa para ela, alguma recompensa. E aí perguntou para o Geazi, o seu discípulo, né, o que a gente pode fazer por ela? Aí o Geazi disse assim: ela não tem filho e o marido dela é velho. Você dá para pensar um pouco aqui, peraí. Esse homem que casou com essa mulher já era velho, e aí não gerava mais filhos. E aí pode ficar imaginando assim, que ele casou com ela não para produzir uma linhagem, uma prole, né? Não para produzir filhos, mas ele casou com essa mulher pela própria mulher. Talvez era uma mulher bonita, naturalmente bem mais jovem do que ele, e a consequência desse casamento é que essa mulher não tinha filhos porque o marido dela já era velho. Será que isso acontece hoje? Mas aí o profeta, entra o sobrenatural. Então podemos até nós aqui procurar, que nós somos seres humanos que temos problemas na nossa vida, e que Deus é o solucionador dos nossos problemas. Então o primeiro problema dessa mulher é que ela tinha filhos, aliás, tinha marido, mas ela não tinha nenhuma perspectiva de ter um filho.
Eu fico imaginando assim que ela é bem nova ainda. Ela diz: olha, esse meu marido já está velho, daqui um dia talvez ele vá morrer e eu vou ficar sem filho. Claro que ela podia casar de novo, né? O marido dela naturalmente era rico, porque ela era rica, creio eu, por causa do marido. Não sabemos se o casamento foi por interesse e bens materiais. Talvez não, porque a índole dessa mulher transparece que é uma índole de uma pessoa honesta, né? Uma pessoa decente, uma pessoa boa. Mas aí ela tinha esse problema e ela não pediu a Deus, ela não pediu a ninguém para solucionar o problema dela. Mas o profeta, imagino eu aqui inspirado por Deus, ele disse para ela: por este tempo do próximo ano, venha a ti, tu abraçarás um filho. Você vai ter um filho. Ela a princípio nem acreditou. Ela disse: não, homem de Deus, não mintas a tua serva. Esse negócio de ter um filho era para ela assim, era um sonho tão impossível que ela nem pensava nisso, né? Mas a palavra do profeta, eu disse naquele dia, Deus é representado na terra pelo profeta. No Antigo Testamento era o profeta, no Novo Testamento é o pastor. Mostrei para vocês naquele dia, né? E nesse caso aqui ela não procurou ajuda nem no profeta, nem em Deus, mas o profeta falou para ela. E aí quando foi no próximo ano ela teve esse filho. Imagine a alegria dela, né? Mas num determinado tempo, eu acredito que o menino já era ou um adolescente, eu acredito que ele era adolescente ou já um rapaz. O menino adoeceu. Aí eu fico pensando, se antes da mulher ter filho o marido já era velho, imagina agora que vamos imaginar que o menino tinha uns 15 anos. Já tinha passado mais 15 anos, eu acho que o marido dela estava mais velho ainda, com certeza, né? Mas o menino foi até o campo, os campos onde o pai dele estava trabalhando com os empregados na agricultura. E o menino disse assim: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. É uma dor de cabeça forte, né? Eu já vi até um comentário que disse assim: talvez o que aquele menino teve foi uma... Como é que é aquele negócio que dá aqui atrás? Meningite, que é uma doença letal, né? E aí, naquele tempo não tinha um sistema organizado de saúde que nós temos hoje, né? O pai do menino disse assim para o empregado: leva ele até a mãe dele. Aí o empregado levou o menino até a mãe dele. O menino ficou no colo da mãe até o meio-dia e morreu. Foi fatal. Então, o problema de sofrimento da raça humana, problema de sofrimento dos seres humanos. Eu fico pensando assim: o ser humano é muito frágil, morre por qualquer besteira. Nenhum de nós aqui está livre disso, só Deus que pode livrar. Nesse caso aqui, Deus não livrou, o menino morreu. Só que aquela mulher, ela já tinha recebido o primeiro milagre, que era ter esse filho com o marido velho. Eu acredito que alguma fé agora ela tinha. Aí ela fez, agora ela fez como aquela primeira viúva, que no começo do capítulo 4, né, da botija de azeite da viúva, ela foi procurar o profeta Eliseu. Então ela mandou abardar um jumento, e um dos empregados, o moço, foi junto com ela até a casa do profeta Eliseu, Monte Carmelo. E aí ela, eu não vou entrar no detalhe aqui para ganhar tempo, né? Mas ela convenceu o profeta a ir até a casa dela para fazer alguma coisa, para ajudar. Eu não sei quantos de nós aqui teremos essa fé, né? O menino já estava morto, mas ela confiava que o profeta, se alguém que podia fazer alguma coisa, era o profeta Eliseu, representante de Deus ali. E aí o profeta ficou constrangido, né? E ele foi. E aí vamos ver aqui, irmãos, como foi que o profeta fez naquele estágio da história bíblica, no Antigo Testamento, naquela época,
diferente da de hoje. Como foi que o profeta fez? Vamos ver aqui. Ele teve grande dificuldade para ressuscitar o menino, né? Aos versos 32. Chegando a Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Vamos lembrar que no começo da história, a mulher pediu para o marido dela, a sunamita pediu para o marido dela, para fazer um quarto em cima do muro da casa dela, colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. O profeta, quando passasse ali, se hospedar. E ela colocou o menino morto lá no quarto do profeta. Aí diz aí: então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Mais uma vez surge aquele princípio do milagre, a porta fechada, né? Ele fechou a porta e ficou só ele e o menino morto na cama dele, deitado, naquela situação de impossível para os seres humanos, mas ele orou ao Senhor. Aí eu pergunto aqui, a nós aqui, né? Deus está nos ensinando. Em algumas situações nós devemos nos trancar em algum lugar. Aquela palavra que Jesus disse, né? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto, que o teu pai que vem em secreto te recompensará. E o profeta orou. Mas eu percebo que o profeta Eliseu, ele era um homem muito dado a atos proféticos, né? E aí ele, ao longo da história de Eliseu, ele faz muitos atos proféticos, mas aqui ele faz um, veja só. E subiu a cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Olha, podemos só imaginar a situação, né? Eu não sei por que ele fez aquilo, mas ele deitou sobre o corpo do menino dessa maneira, e diz aí: a carne do menino aqueceu. Eu tenho a impressão também que a unção do Espírito Santo que estava na vida do profeta Eliseu, com esse contato físico, é possível que tenha começado a passar para o corpo do menino. Por isso que o corpo do menino aqueceu. Mas só aqueceu, né? Aí diz aí: depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e novamente se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então nós vemos aqui um processo. Às vezes o milagre não acontece instantaneamente. Por isso, creio eu, que a filosofia dos passos de fé deve ser 7 quintas-feiras seguidas. Porque nem sempre Deus age instantaneamente. Às vezes ele age através de um processo. Primeiro a carne do menino aqueceu. E aí o profeta desceu, andou pela casa, e depois voltou, fez a mesma coisa, deitou sobre o menino novamente, e só então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Nós podemos só imaginar a alegria, né, daquela mãe, porque diz aí: então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. Ele a chamou e ela veio, e disse ele: toma o teu filho. E entrou ela, se prostrou a seus pés e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. E tudo terminou bem, né? Aquela mãe recuperou o seu filho. O profeta mostrou ali que ele realmente era um representante de Deus, né? Porque ninguém pode ressuscitar morto senão Deus. É claro que ele age através de alguém, né? E nesse caso aqui era esse profeta. Mas eu quero ir lá no Novo Testamento, mostrar um caso muito parecido com esse.
que acontece na vida do apóstolo Pedro. Atos capítulo 9, verso 36. Há uma semelhança muito grande nesses dois acontecimentos. Atos 9, 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Só para informação dos irmãos, a única vez na Bíblia que fala a palavra discípula é aqui. Lembre que lá naquele texto, o único lugar onde fala uma mulher rica é lá, em toda a Bíblia. E aqui é o único lugar onde fala na Bíblia uma discípula, é aqui nesse texto. E as boas obras e esmolas que essa Tabita ela fazia, nos faz lembrar também as boas obras que a Sunamita fazia e fez em favor de Eliseu, a semelhança. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Então, tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. Vejam aí, lá foi o menino que foi depositado pela mãe no quarto do profeta Eliseu. Aqui foi o corpo da própria discípula que foi depositado pelas outras irmãs no quarto alto. Aí aqui. E como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. A mesma coisa que a Sunamita fez, foi chamar o profeta. Levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Agora veja só, irmãos, a maneira como Pedro agiu aqui para ressuscitar essa discípula foi muito semelhante à maneira como Eliseu agiu naquele contexto do Antigo Testamento. Veja só, verso 40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. Olha lá, lembra que o profeta orou também, né? Quarto fechado. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Olha, abriu os olhos, a mesma coisa que é dito do rapaz lá, né? Espiou 7 vezes e abriu os olhos. Abrindo os olhos, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Agora, irmãos, veja só, essas coincidências da Bíblia. Quando aqui Pedro disse: Tabita, levanta, é uma expressão muito semelhante a Talita cumi. Quando Jesus falou Talita cumi para uma menina de 12 anos, a filha de Jairo, Talita cumi, menina, levanta. Aqui Pedro disse: Tabita, levanta. É uma expressão quase igual, né? E aqui nós vemos a dificuldade, porque assim, Deus age na terra através de pessoas. Então Deus ressuscitou o menino através do profeta Eliseu, no Antigo Testamento. Agora Deus ressuscita Tabita, uma discípula, Gazela, a Gazela de Jope. O nome Tabita significa Gazela, ou Dorcas é também outro nome dela. Então Deus ressuscitou essa discípula. Agora está no Antigo Testamento o profeta Eliseu, no Novo Pedro, e agora no meio está Jesus, né? Porque Jesus ressuscitou a menina de 12 anos, filha de Jairo, né? É a ressurreição da filha de Jairo. E nós vemos que houve uma certa dificuldade na ação de Eliseu. Eu acredito que houve uma dificuldade menor no caso de Pedro, porque Pedro orou, ele ajoelhou-se lá no quarto e orou, o profeta também orou. E Pedro se levantou e disse, ele deu ordem: Tabita, levanta, deu ordem para o cadáver, o defunto. Eliseu não deu ordem, mas se deitou, né, mais de uma vez, fez todo aquele ato profético. Enquanto que Jesus, que é o modelo para todos, ele, quando chegou naquele quarto,
Também vejo que foi num quarto. Ele só deixou entrar, ele mandou todo mundo sair da casa, e só entrou naquele quarto onde a menina estava morta. Jesus, Pedro, Tiago e João e os pais da menina. E Jesus só fez o seguinte, ele pegou só na mão dela aqui. Ele só pegou na mão dela e disse: Talita cumi, menina, levanta. E a menina se levantou, começou a andar, e Jesus disse: dá-lhe voz de comer. Então, irmãos, o que eu estou mostrando aqui é o seguinte, olha, seres humanos, acontece problema com seres humanos, e a morte é um dos problemas que para o ser humano não tem saída, não tem solução, né? Alguns até dizem assim, só não tem jeito para a morte. Mas eu percebo que Deus, Ele quer ajudar o ser humano. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Ele quer resolver os problemas humanos. Sabe que o ser humano é frágil, né? Não consegue resolver os seus problemas, tem que buscar a ajuda de Deus. E às vezes mesmo sem o ser humano buscar ajuda, Deus ainda ajuda a si mesmo. É claro que Ele vai usar um meio, né? Vai usar, no caso é a igreja. Eu acredito aqui que a igreja, nós estamos aqui no lugar certo. A igreja é o meio, é o povo de Deus. É aqui que Deus faz milagres, né? Desperta a fé, ajuda os seres humanos. Então, eu quero declarar que você está no lugar certo, né? No lugar onde Deus vai agir, onde Deus vai resolver os seus problemas, porque eu acredito que só o fato de você comparecer aqui já é uma demonstração de fé, que Deus honra. Talvez o seu problema, espero que não seja o problema de Deus, nós aqui, morte na família, não seja, mas pode ser um problema mais simples, pode ser um problema complexo, mas mais simples, né? Mas nós devemos buscar a ajuda de Deus, nós devemos esperar em Deus a solução dos nossos problemas. Seja problema da ordem que for, né? Familiar, doença, seja o que for, mas devemos sempre esperar em Deus, confiar em Deus e em Jesus, que é o Filho de Deus, né? E Ele realmente que é o nosso modelo para nos ajudar. Então, diante disso, eu vou chamar aqui à frente